E agora, então, vamos lá para o conteúdo técnico dessa segunda edição do Webinar Series 2026. O tema de hoje, ele conversa diretamente com um ponto crítico da realidade das organizações. Como adaptar estruturas, práticas e decisões a um ambiente de transformação acelerada sem perder governança, direção e geração de valor. Quando a gente fala em PMO, já não faz mais sentido a gente discutir apenas controle, processos, burocracia, a discussão agora é outra. A pergunta real é se o PMO vai continuar relevante dentro das organizações ou se vai ficar preso em um modelo que já não responde mais à velocidade das mudanças de mercado. E para isso, é uma grande satisfação receber nessa noite 2 profissionais com trajetória, repertório, vivência prática nesse debate. A gente recebe hoje Rui Luiz Barbosa e Ivan Desculpa. O Rui, ele é CEO da KPRL, Consultoria do Brasil. Ele é mestre em gerenciamento de projetos e especialista em PMO estratégico, governança e transformação organizacional. A atuação dele reúne portfólio, programas, projetos, além de participações em iniciativas ligadas ao PMI São Paulo, o PMO Global Alliance e a ABNT e ISO. Já o Ivan, ele é profissional de PMO, gerente de projetos, Scrum Master, e ele tem atuação hoje em dia no Senac São Paulo. A sua trajetória reúne experiência em gestão de projetos, agilidade e transformação organizacional, além de certificações ligadas a Scrum, produto e métodos ágeis. Ou seja, hoje nós não temos uma conversa entre 2 profissionais que conhecem o tema. Hoje nós temos, na verdade, uma conversa entre 2 profissionais que conhecem o tema na prática da transformação organizacional, da governança e da adaptação real das empresas. Então, para abrir essa conversa de forma bem direta, eu quero lançar a primeira provocação para o Rui. Rui, se a inteligência artificial já consegue fazer pelo menos 80% do trabalho operacional de um PMO, qual é, de fato, o valor do PMO numa organização hoje? Vamos lá, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade aqui. Então, começando a falar nosso querido escritório de projetos, nosso PMOzinho, o valor do PMO hoje, ele não está mais em fazer todo aquele trabalho operacional, né? Excesso de controle. O PMO tem que controlar muito bem, né? Ele tem mecanismos de controle eficiente, mas ele está em garantir que a organização tome melhores decisões, seja mais rápida, com menos risco, claro, né? Auxiliando na tomada de decisão, auxiliando na tomada de gerenciamento de risco, mas também com mais alinhamento estratégico, né? Então, a AI, hoje em dia, ela já está aqui, já está do nosso lado. Eu uso o IA todo dia para tudo, para muitas coisas na minha vida, na minha rotina, na rotina da consultoria. E se a IA consegue fazer grande parte do trabalho operacional, relatório, consolidação, análise básica, não sugestionar muitas coisas também, então o PMO ele precisa subir um pouquinho o nível, né? Ele precisa se tornar suas funções mais sofisticadas. E pesquisas recentes até reformam isso mesmo, né? Estudos recentes mostram até mesmo que o PMO, o Escritório de Gerenciamento de Projetos, tradicional, focado mais em controle, compliance, aquele controle rígido, né? Ele tende muitas vezes a ser visto como um centro de custo. Já era anteriormente, mas agora com a IA ficou tudo muito mais amplificado, né? E já os PMOs, que mais estratégicos, com a mentalidade mais para frente, que conseguem incorporar a IA com mais eficiência, passam a atuar mais com hubs estratégicos, mais com auxiliadores na tomada de decisão, né? Coisa e tal que já era o propósito do PMO, mas agora é incentivado muito mais ainda, né? Usando, claro, dados para apoiar decisões, antecipar riscos, é óbvio, alinhar portfólio, mais estratégia, é claro, né?
E além disso, também tem uma pesquisa até do nosso PMI também, de 2024, não, já tem alguns 2 anos, né? Mostra que o PMO de alta performance são justamente aqueles que entregam valor para o negócio. Já era uma coisa falada muito bem antigamente pela própria Global Alliance, pelo Américo, mas agora confirmando muito mais ainda, né? Que eles impulsionam a transformação digital e agora com a IA vai utilizar, sim, impulsionar essa transformação através da IA também, porque não deve ser feito isso, sendo até 2 vezes mais propensos a adotar esse tipo de ferramenta. Então, ou seja, falei aqui um montão, né? Mas, ou seja, a resposta é bem direta, do jeito que tudo que eu falei, né? O valor do PMO hoje é ser o cérebro da execução estratégica, não nem sempre o braço operacional ali da coisa como um todo. Não, Ivanzão? Opa, boa noite, Rui. Antes de começar aqui a responder, né, eu vi o Daniel, a Fernanda e o pessoal falando do ciclo de mentoring do PMI. Gostaria de dizer que conheci o Rui em um ciclo de mentoring. O Rui foi meu mentor, mas pelo PMI aqui de São Paulo. Então, um dos grandes presentes, né, que o PMI, de eu estar próximo do PMI, um dos grandes presentes que eu ganhei foi o contato com o Rui. E depois desse ciclo de mentoria, a gente tem contato até hoje, a gente tem alguns projetos aí, podcasts e outros projetos em paralelo aí. Então, aproveitem esse benefício do PMI, tá? O ciclo de mentoring é muito legal. E complementando o que o Rui falou aí sobre a IA, né? Uma coisa que a IA não faz ainda é assumir a responsabilidade por uma decisão, né? A IA processa dados mais rápido que a gente, a IA escreve textos mais rápido que a gente, ela consegue ler e-mail, ler comentário, ler prazos e ler muitas informações muito melhor do que nós. Mas ainda a IA não pode ser responsabilizada por uma decisão errada, né? Por um caminho que o projeto tomou e não deu certo, né? Imagina você numa reunião de um projeto que está com problema, você colocar a culpa no ChatGPT, no Cloud ou no Perplexity não faz o menor sentido. Então, aproveite a IA, o melhor que ela tem, que é ser o seu copiloto, ser seu apoio, fazer ata de reunião, fazer aquele trabalho operacional chato e, né, assuma o que melhor você pode fazer, né, que é ler pessoas, analisar contextos, às vezes um status report que a IA gera, você consegue ler o cenário e decidir que talvez aquele dado não seja o melhor momento para apresentar, né, para uma parte interessada, um stakeholder, e tomar essas decisões que ainda o ser humano consegue tomar, né, muito melhor do que a IA. Ela consegue ler muitos dados, mas né, aquela politicagem, algum contexto ou outro, né, que a IA não tem, mas você está vivendo o projeto ali tem, só você consegue tomar, e é aí que está o seu valor, né? Então, a IA faz muito trabalho, e isso é bom para os bons profissionais que vão aproveitar o uso da IA, né? Mas a responsabilidade é sua, né? Assuma a responsabilidade pelas decisões do seu projeto. Nossa, muito bacana. Pessoal, mande suas perguntas aqui, tá? Temos 22 pessoas aqui nessa sessão, bastante gente aqui hoje, numa quinta-feira, 8 horas da noite, nós somos muito requisitados hoje. Mas e aí? Por que você acredita ainda que muitos PMOs ainda são vistos como irrelevantes, cara? O que você acredita nisso? Tá. Vamos lá, Rui. Eu acho, né, pelo que eu ouço falar, que PMO é visto muito como um departamento burocrático, né? Pô, para eu seguir uma etapa, eu tenho que ter aprovação do PMO. Para eu conseguir, né, avançar um status, eu tenho que preencher um template que o PMO me deu, né? Então, muitas pessoas veem o PMO como um cartório que carimba a aprovação e não como um departamento estratégico, né, que entrega valor para a instituição. E pelas empresas que eu passei, né, e existe um motivo para talvez essa burocracia, que é o medo da empresa investir em algum projeto e ter prejuízo nesse investimento, que, convenhamos, é um medo muito louvável, né? É reconhecível que a empresa tenha medo de colocar dinheiro no projeto e ter prejuízo, não ter o retorno. Mas
os profissionais criaram esses mecanismos, né, para proteger o investimento, para minimizar o risco do projeto dar retorno, do projeto ter prejuízo, só que as pessoas confundiram, né, esses mecanismos de proteção do investimento com uma burocracia excessiva. Então, a burocracia virou mais importante, o processo virou mais importante, e o resultado do projeto não. Então, quando a burocracia, né, preencher um template é mais importante do que o benefício do projeto, então esse PMO realmente, né, é visto como irrelevante ou até como uma trava dentro da empresa. E não é isso que a gente quer, né, Rui? Nossa, e é interessante porque tem até um framework do próprio PMI, né, de 2017, pessoal, framework sobre gerenciamento de benefícios. Então isso é uma coisa muito antiga, né, até muito antiga, de como que nós podemos colher melhores benefícios das nossas iniciativas, né? Com isso, vem claro, associado ao benefício, a entrega de valor também. Que lá o contexto, até mesmo, o nosso antigo Value Ring, vamos falar Value Ring 1.0, que agora nós já estamos com ele evoluído, o Research of Value é de 2008. Então, os nossos profissionais têm que entender, né, que nós temos que evoluir, né, as funções desse nosso PMO, né? É interessante, algumas equipes têm algum certo medo de controle, né? Que às vezes o controle vai dar uma empacada ali no que está sendo feito. Tem um fator até psicológico, cognitivo da coisa. Mas talvez ali no início, quando a empresa está meio sem grana, né? Tá ali precisando gerenciar os menores gastos, do jeito que você falou, é muito essencial, mas esses serviços precisam se tornar mais sofisticados ao longo do tempo, né? E coisa que muitos ainda não entendem, né? E o PMO é um órgão vivo, né? Ele tem que amadurecer, sofisticar melhor as suas funções, não ficar ali só no controle status report e acompanhamento, né? E não auxilia na tomada de decisão. Você falou uma coisa lindamente, né? A decisão ainda quem toma somos nós. Mas muitos ainda entendem que só tem que acompanhar. Mas se você só acompanha, a decisão muitas vezes já aconteceu. E ela não aconteceu com um certo... com alguns detalhes que deveriam ser tomados, né? Garantia risco investimento. Isso passa desapercebido, ele só reporta. Então fica fica ali meio que dá uma sensação que está ocupando espaço, né? É muito, muito bacana. Aqui, ó, nós temos aqui, eu tô quase que tô sentindo uma live aqui. Tem tanta gente aqui conhecida, conheço a Lorena, a Carla aqui, a Carla. Troquei mensagem hoje com a Carla aqui. Só tem gente conhecida aqui hoje nessa nossa live. E com a IA agora, querido? A IA, nós já fizemos uma introdução da IA, né? A IA, papel do PMO, né? A IA, ao mesmo tempo que é muito recente, não é tão recente assim, né? 2022, já estamos uns 3 anos rodando, mas todo mês tem alguma coisa nova, né? E agora, com a IA e o PMO? Essa pesquisa que eu falei no início, gente, é uma pesquisa que eu fiz, lançou dia 11 de dezembro, o nome dela é The Evolution of the PMO, comparando, né? Vou traduzir aqui de uma forma mais direta, comparando o PMO tradicional com o PMO que utiliza a IA em seus gerenciamentos de projeto. Vou deixar o link aqui para quem estiver no mestrado, acho que vai se interessar. Voltando. E agora, com a IA? Como que muda tudo isso do PMO, essas funções, entre tantas outras coisas, tantos outros marcos importantes que o PMO tem que ter para ser operacionalizado? Eu vou falar, Rui, que eu acho que a IA ajuda muito o PMO, né? Já comentei de um trabalho extremamente operacional, né? Como elaborar documentos e atas e preencher templates, que você com a IA você consegue fazer isso muito mais rápido, né? Mas uma coisa bem legal da IA, uma dor, né? Não só do PMO, mas de quem precisa da visibilidade do progresso dos projetos, né? Que é, por exemplo, gerar um status report. E uma das maneiras de você conseguir fazer isso é você convencer as pessoas da disciplina do registro nas ferramentas, né? Quem nunca pegou um project desatualizado, um Gira desatualizado, e você olha, tá tudo desatualizado, você vai conversar com as pessoas do projeto, às vezes, né, eu que sou de projeto de TI, já está em produção
a solução, mas, né, mais as ferramentas não estão atualizadas. E é difícil você provar, né, o valor da disciplina do registro para as pessoas. E hoje em dia, com a IA, né, com as pessoas atualizando as ferramentas, colocando informação e contexto dentro das ferramentas, você gerar um status report é clicar em um botão. Então, você provar o valor, né, das pessoas usarem as ferramentas institucionais para fazer gestão de projetos, né, usarem os meios, vou dizer assim, entre aspas, oficiais das empresas, né, e não deixar meio tudo por fora, né, aquela demanda sem registro, é muito mais fácil. Porque se o dado está na ferramenta, o status report ele é gerado em um clique, né? Você mandar um e-mail, um resumo ou atualizar uma parte interessada do projeto, um prompt, você resolve isso. Então, você mostrar esse valor para as pessoas é muito mais fácil com a IA. Né? Quem nunca perdeu aí algumas horas gerando um PowerPoint, né, ou preenchendo no Excel, um project ou alguma coisa desse tipo, sendo que, se você teve a disciplina do registro nas ferramentas, esse tipo de saída, né, de um projeto é muito mais fácil, bem mais rápido, né, Rui? Exato, exatamente. Antecipa muitas informações, né? Isso que é o mais interessante, né? Melhor previsão e tudo mais. Mas ainda assim, algumas pessoas ainda fogem de alguns rituais da agilidade, né? Mas eles são muito importantes. Eu tenho alguns ambientes complexos que eu costumo trabalhar, até com alguns clientes nossos, e já utilizando algumas coisas, chatbot, né? Chatbot praticamente todo mundo usa atualmente, e eles estavam até que meio que fugindo ali do stand-up de limite, né? Mas não, continua, né? Porque tem um fator humano ali, né? Da coisa, né? Não é só questão de entrega, né? Tem o desenvolvimento da performance das equipes organizacional como um todo. Mas melhora assim muito, muito mesmo. E o interessante, fazer até um jabá aqui do ClickUp, você ainda consegue, né? Fazer ali criar uns agentes para que ele faça um status report para você do determinado board, determinado projeto, né? Ele já faz um resuminho, né? Você meio que confere, claro, né? Você faz uma dupla checagem, mas até para você mesmo entender como é que ela se utiliza. Mas eu acho muito, muito bacana, adianta bastante. Antigamente, assim, né? Tipo, uns quase 10 anos atrás, às vezes, tipo, tinha que sentar uma pessoa sexta-feira à tarde e ficar lá revisando lá o projeto, umas 5, 6 horas, né? Para o relatório estar pronto na segunda-feira. Muitas vezes você condiciona, muda esses players, né, de lugar, de funções, né? Faz um gerenciamento de recursos ali de uma outra forma, porque tudo se torna mais rápido, né? Olha só, já estamos falando aqui já estamos aqui unindo um assunto e outro, né? Estamos falando aqui para não demitir ninguém, que muitas vezes algumas funções são ressignificadas, né? E acaba estimulando tudo isso, né? Então, isso é bacana. Você quer comentar alguma coisa? Fica à vontade, querido. Você quer uma facilidade? Só um complemento, né, nessa questão de demitir as pessoas com IA, né? Muito pelo contrário. Provavelmente, né, as pessoas que trabalham com gestão de projetos, agilidade, tem muito conhecimento sobre gestão de projetos, sobre agilidade e boas práticas, mas não consegue aplicar tudo. Porque tem que ficar gerando status report, tem que preencher template, tem que fazer ata de reunião, tem que registrar tarefa no Gira, no ClickUp, e com a IA te ajudando nessas tarefas, você tem mais tempo para pensar estrategicamente em como implementar aquela boa prática do PMBOK, do Scrum, do Kanban, que você não conseguia porque você não tinha tempo. Então, ao invés de você pensar, né, que um agente vai substituir meu trabalho, muito pelo contrário. Você vai conseguir implementar muito mais valor agregado no seu trabalho com IA do que sem IA. Só esse complemento, só, Rui. Nossa, exato. Você vê como é que auxilia até no gerenciamento de recursos, né? Que é uma coisa meio difícil muitas vezes, né? E, nossa, leva a coisa para um outro nível. Antes de falar um pouquinho de agilidade, o Robson acabou de mandar aqui uma pergunta para nós. Vamos lá. Fala-se muito do PMO que só traz o controle. Como hoje com a nova economia hoje,
o mercado tem tido percepção do VMO conectando a estratégia com a entrega de resultados. E aí, o que você acha? Tá. Não vou entrar na polêmica aqui de PMO, VMO, XMO, mas falando de um departamento, né, que coordena, né, a gestão de projetos, né, que ao invés dessa gestão ser pulverizada, ele coordena os esforços, ele concentra as boas práticas. Como a gente comentou aqui, né, existe uma burocracia, ela nasceu por um motivo, que é o medo de ter prejuízo em investimentos em projeto. Só que o desvio, né, dessa proteção do projeto é a burocracia ser excessiva, tá? Então, esse é um ponto. Então, nesses anos de aprendizado, e com a ajuda da IA agora, né, que a gente consegue resolver boa parte da burocracia com IA, de documentação, status report e tudo mais, o PMO tem a chance de trabalhar com a estratégia, né, de ligar a estratégia da empresa com o operacional, que são as pessoas que estão atuando em projetos. Então, o PMO burocrático realmente vai se tornar irrelevante. Mas o PMO que aprendeu, né, que a burocracia excessiva não entrega valor para a empresa, mas que o PMO tem condição, né, de ter a visão de todos os projetos de uma empresa e coordenar esforços, né, distribuir recursos, alocar os melhores recursos nos melhores trabalhos, né, no melhor tempo, consegue otimizar os investimentos da empresa e trazer mais retorno. Então, esse PMO, né, não é irrelevante, muito pelo contrário, extremamente estratégico e extremamente essencial nas empresas hoje em dia. Então, exatamente. Olha, eu sempre entendi que o PMO é uma área de valor, né, desde a época do nunca. Eu, antes de estudar, fazer a certificação da PMO-CP, da antiga Global License da fusão, eu sou P3O, né, da Axelos. E eu sempre entendi que o PMO esse departamento sempre tinha que entregar valor. O problema é exatamente como que as pessoas conduzem, né? É exatamente isso que o Ivan falou, né? No início, muitas vezes, nós temos que ter um controle, né? Muitas vezes não tem, né? Quando você chega ali, cada área meio que dividida assim entre si, né? Se preocupada muito com as suas entregas, o PMO meio que chega para organizar, né? É que tem um fator humano, muitas vezes, da transformação organizacional que leva um tempo. Mas não é só avaliar a maturidade da empresa, porque essa forma de não evoluir o PMO, deixar ele muito no controle, é uma falta de percepção que o PMO também precisa amadurecer muitas vezes. Então, não é só avaliar a maturidade do PMO, mas ajudar ela a ter um planejamento próprio para que ele evolua e entregue mais valor. Então, falando de uma forma até mais prática, no início, claro, nós temos que gerenciar prazo, óbvio, custo, com certeza, entregas, com certeza, mas com o tempo, nós temos que aumentar o valor agregado disso tudo, né? Fazer um gerenciamento de benefícios de uma forma mais sofisticada, impacto no negócio, né? Muitas vezes o PMO ele começa ali vamos falar assim, embaixo de uma área específica, conforme ele vai ganhando corpo, ele vai sendo transformado para a empresa toda, né? Eu já vi os dois caminhos, uma implementação ponta a ponta organizacional e uma implementação só na parte da atividade fim da empresa. Então, no começo ele acaba sendo um pouco mais operacional, de fato. Mas com o tempo ele vai começando a ter mais mecanismos para medir impacto no negócio, benefício, como eu já comentei aqui, né? E entre outros, né? Vamos usando KPIs de uma forma mais sofisticada, ROI, impacto, eficiência, time to value, entre outros, né? E nós vamos seguindo, né? Vamos seguindo aqui, porque o propósito da existência do PMO é entregar valor. Né? Isso é uma coisa bem antiga, já tem quase uns 20 anos lá do Research of Value da Thomas e Mulay. Vamos partir? Ó, que o pessoal, agora o Max aqui mandou um textão aqui, mas vamos lá. Vamos ler o que o Max falou. Gustavo Max, de fato, o PMO tem sofrido muitas críticas. Tenho visto, inclusive, no LinkedIn, alguns profissionais se antecipando e trazendo postagens argumentando a importância. Tem um livro do Cortella que causa bastante impacto e acredito que alguns já tenham lido. Se você não existisse, que falta você faria?
Alguns PMOs, assim, o pessoal vai ficar aliviado, né? Vai soltar até fogos. Sempre a performance cai, né? Mas o valor está muito na percepção. Então, trazemos isso para o nosso PMO, ou para o PMO, não foi o nosso, para o PMO. Eu pergunto, se o PMO acabasse amanhã, a empresa perderia valor ou ganharia agilidade? O que você acha? Tá, vou falar da minha experiência prática de novo, né? Quando a gente fala de projetos, né, às vezes na teoria, né, ela não... uma das maiores dores, tá? Vou falar que eu vejo em projetos da empresa, que é a transversalidade, né? São as dependências. Hoje em dia, dificilmente um projeto afeta, por exemplo, só o RH. Às vezes afeta o RH, o financeiro, a TI, compras e marketing. Então, principalmente esses projetos, né, que têm dependências, transversalidades, o PMO é muito importante na articulação dessas áreas, né? O Rui comentou sobre agilidade. Às vezes, o pessoal de marketing pode trabalhar com Scrum, com Kanban, com metodologias ágeis. Mas em um projeto que marketing tem interface com o financeiro, e aqui são só exemplos, tá? Não estou falando que o marketing é mais ágil que o financeiro. Às vezes o financeiro não tem essa estrutura de projetos, que talvez o financeiro trabalhe mais com operacional e menos com projetos. Então essa interface ela é um pouco truncada. E o PMO atua justamente, né, nessas interfaces, né, ajudando as áreas a entregar os seus projetos. Né? Se não existisse o PMO, quem faria essa mediação, essa facilitação, né? Quem olharia de cima e colocaria as pessoas para fazer o trabalho no tempo que precisaria ser feito? Então, o mapeamento, essa visão macro, né, de interfaces, de dependências entre as áreas, eu vejo que é o PMO que faz. Dificilmente uma outra área faria, ou uma outra área teria uma posição hierárquica para poder fazer isso, né? Nessas empresas né, que cada vez mais a política e os egos estão maiores. Então, o PMO, com seu chapéu ali de coordenação de projetos, consegue ter essa atuação que é muito importante. Né? Eu acredito que provavelmente vocês aí na empresa de vocês já tiveram interface com outras áreas e tenho certeza que não deve ter sido fácil. Né? Certeza. Né, Rui? Com certeza. Vamos falar assim, o PMO burocrático, né? Vamos ser um pouco de advogado do diabo. Um PMO burocrático, provavelmente a empresa ganharia agilidade, né? No curto prazo. Sempre no curto prazo. No momento ali, né? Menos reuniões. Não precisa fazer mais reunião. Para que tanta reunião, né? Menos relatórios. Não tem ninguém para conferir relatório, né? Não tem ninguém cobrando. Menos processos. Não tem ninguém cobrando processo. Menos fricção entre as áreas. Mas isso no pouco tempo. Né? Aí com o tempo, assim, passando ali um mêsinho ou 2, aí você vê que perdeu visão, tá tendo já um certo desalinhamento, conflito, já tá tendo um pouco mais. Priorização vai ser caótica, é meio que óbvio. Retrabalho, gerenciamento de risco, aumento de riscos muitas vezes, né? E perda de visibilidade. Isso naquele PMO talvez mais burocrático. Mas um PMO estratégico, aí vai ser a calamidade. O mais estratégico, porque ele já tem um certo espaço, vamos falar dessa forma, dentro da empresa, né? Então, você vai perder a conexão, muitas vezes, da estratégia do portfólio, priorização não vai existir mais, né? Certas priorizações vão se perder. Antecipação de risco também não vai ter, organização da capacidade não vai ter, e auxílio na decisão, na tomada de decisão também não vai ter. Eu já participei de uma diluição de alguns PMOs, 2, né? E no início sempre é de um jeito, mas logo tempo depois você vê que algumas coisas vão se perdendo dentro da organização. Tem fatores muitas vezes relacionados até à maturidade, né? Mas vamos falar de uma forma mais direta. Se o PMO sai ou ele é eliminado, né? Ele vai só expor mais ainda, vai acabar expondo de uma forma automática o problema que já tinha dentro da organização, que ele mesmo muitas vezes não conseguia resolver. Né? Então vai ficar assim
vai colocar tudo no holoforte do Batman, né? Vai ficar tudo muito, alguns por cento amplificado. Então, sempre piora, né? Não percebe no início, mas depois o negócio fica meio feio mesmo. Que invadiu o palco, mas é porque a gente tem duas perguntas que acabaram ficando para trás, que fica numa outra aba aqui, o Hermit ele tem essa outra funcionalidade. Da Helene perguntou, óbvio. Boa. Isso. Ainda bem que você avisou, obrigado. Então vamos ver da Lorena aqui, minha amiga. Na visão de vocês, quais competências são inegociáveis para um líder de PMO que quer continuar relevante nos próximos 5 anos? E aí, Ivan, você que é o líder de PMO daí? Apesar de... Acho que hoje em dia não tem mais essa briga de agilidade com tradicional com preditivo, né? Mas estudar gestão de projetos, gestão de produtos, processos, com certeza. Com certeza é uma competência que os profissionais precisam ter. Vejo muito processos também, né? Cada vez mais, agora atuando bastante com governança. Governança praticamente é mapear processos, né? E garantir que os processos ocorram como devem ocorrer, né? Com os combinados e com melhoria contínua, lógico, né? Não é mapear o processo e seguir o resto da vida, mas competências em gestão de projetos, gestão de processos também, métricas, né? Trabalhando com processos e com projetos, você conseguir extrair indicadores, né? Ainda mais agora com o PMO, né? Tendo esse viés de estratégia, né? Não tão operacional e mais estratégico. Então, acho que vou citar essas três, Ui. Seria gestão de projetos mesmo e produtos, né? Tem aí é bastante interligado, processos e métricas de performance. Nossa, é muito bom. Eu acrescentaria também isso tudo, né? Mas tomada de decisão, né? Uma competência relacionada à tomada de decisão, decision intelligent, porque além de saber priorizar portfólio, aí muitas vezes nós vamos se prender a alguma ferramenta, né? Não, qual ferramenta que você usa, Rui? Nós podemos usar o Mosco, né? Tem tantas ferramentas, até mesmo na agilidade. Mas, talvez, como competência, saber dizer não, né? Não para esse projeto que não tem impacto estratégico, né? Você fez toda a análise e tudo mais, mas também, chega no final ali, depois do igual, da análise, falavam também um não, também, né? Aí tem outras questões, né? Gestão de mudança, porque o PMO também é um agente de transformação organizacional, governança adaptativa. Nós podemos voltar um pouquinho para falar de agilidade, que é muito importante falar de agilidade do PMO, mas o PMO tem responsabilidade em fazer transformação ágil dentro da empresa, né? Impulsionar a agilidade. Aí nós entramos também, Lorena, nas inúmeras power skills que o PMO precisa ter, né? Gerenciamento de conflitos. Então já entra já nas questões de inteligência emocional, né? Negociação, saber negociar com as pessoas. Imagine 2 áreas, o RH brigando com a área do marketing, né? O PMO vai estar ali no meio, né? Ele não pode só jogar panos quentes e deixar as pessoas se virar. Ele tem que negociar ali, porque ele também auxilia ali na cultura organizacional como um todo. Cultura e responsabilidade principal do RH, o PMO auxiliando, né? E outras questões, orientação ao valor, né? E benefícios e resultados, entre outras competências, né? E a da Daniele é bem diferente, esse nome, Daniele. Tenho visto, voltou na questão do PMO, tenho visto algumas empresas, às vezes substituindo o termo PMO por VMO. Isso é apenas uma mudança de nome ou uma mudança real de mentalidade, principalmente após o uso a IA? Acho que nós já respondemos um pouquinho antes, né? Você comentou do dizer não agora, Rui, e aí foi bem legal que o Gustavo perguntou, né, agora há pouco, se o PMO acabasse hoje, né, o que aconteceria. Eu vou te falar que bastante gerentes de projetos usam o PMO para falar não para o cliente dele. Né? Não sei se acontece aí na sua empresa, porque às vezes ele não quer perder aquele relacionamento
com o cliente, com o demandante dos projetos dele, e ele fala, pô, PMO, fala não para mim, porque se eu falar não, eu posso perder esse relacionamento legal que eu tenho com o meu cliente, com o meu demandante. Então, um dos papéis do PMO é justamente falar esse não, né, que ali no dia a dia do projeto, às vezes, não por maldade, tá? O demandante, o PO, o gerente de projeto, ele desvia um pouco do objetivo principal do projeto. No calor ali do operacional, né, nas trincheiras ali, ele pode perder o foco e o PMO serve para trazer, né, o time do projeto para a direção, né, para o objetivo principal do projeto de novo. Então, né, um dos motivos do PMO não acabar é justamente falar esse não, né, para aquela pessoa que está pedindo já coisas que são, né, não cumprem o objetivo do projeto, tá saindo fora do objetivo, né, e puxar a execução do projeto para o prumo novamente, quando o pessoal ali no calor do projeto desvia um pouco. Não por maldade, mas acaba acontecendo, né? Exato, exatamente. E olha, Daniele, falando um pouquinho de você, nós falamos anteriormente que o PMO tem a responsabilidade de entregar valor, né? Eu vejo muito PMO entrando muito no operacional, no BAU dentro da empresa, né? Nas atividades operacionais corriqueiras. Cuidado, né? Se for a evolução do PMO ali, se for conforme a organização se estruturar, ok. Mas o PMO ele foi feito para projeto, né? Então, já só acrescentando o que o Gustavo falou anteriormente, então eu não vejo dessa forma, né? O propósito do PMO é entregar valor, né? Tem a metodologia da Stationer Office, P3G, que por sorte eu sou certificado. Eles dão uma orientação dentro do triângulo tenário, que é a tomada de decisão de projeto não pode, o PMO nesse caso, né? Não pode tomar junto, colocar tudo no mesmo quadrado, ali no mesmo quadrante, a tomada de decisão das atividades operacionais corriqueiras. Por quê? Isso dificulta, diminui performance, diminui a qualidade da tomada de decisão, entre outros fatores, né? Então tem que separar muito bem assim o joio do trigo nessa questão. Eu acredito que muitas vezes isso acontece para ganhar um pouco de reconhecimento internamente, mas entenda de uma forma literária que o propósito do PMO é entregar valor. Se nós queremos aumentar a performance das atividades operacionais corriqueiras, fazer uma implementação de PMO, não vejo problema nenhum, desde que todo mundo trabalhe em sintonia, né? Trabalhe em sintonia, em harmonia, porque no final o CEO lá, que contratou todos nós aqui para auxiliar a empresa dele, ele quer ver os números acontecendo, ele quer tomar decisões melhores de mercado e tudo mais. Então, nós aqui temos que trabalhar em união, né, de uma certa forma. E se o objetivo estratégico da empresa foi esse, para melhorar a performance, vamos embora. Não trava, não. Vamos falar um pouquinho de agilidade aqui, então. Eu já vi, profissional, né, falando que o PMO não é ágil. O PMO não estimula agilidade, coisa nenhuma. Mas nós falamos aqui que o PMO tem a obrigação de incentivar a agilidade organizacional, né? Você é um agilista, né? Então, o PMO, nós já demos aqui um insight, né? Mas o PMO, ele elimina a agilidade dentro da empresa? Tá, vamos lá, Rui. Às vezes pode parecer contraditório, né? Agilidade PMO, agilidade governança, mas a melhor entidade da instituição para implementar agilidade é a governança, é o PMO. Né? A gente comentou agora há pouco em relação ao PMO enxergar a empresa como um todo, principalmente em projetos em que você tem o RH e o financeiro, e o marketing e o jurídico, né? E às vezes o conhecimento de projeto de uma área é diferente de outra. Então, o PMO tem esse papel, né, de trazer boas práticas de agilidade para todos os departamentos que estão envolvidos em projetos. Né? Então, para quem fala que o PMO é burocrático, não é ágil, muito pelo contrário. O PMO é justamente o melhor departamento da empresa para implementar agilidade em todos os departamentos. Né? Vou te falar que projetos de TI, principalmente projetos de TI,
são transversais com todas as áreas de empresa, normalmente, né, a TI trabalhando com agilidade, quando depende do jurídico, por exemplo, da contabilidade, eles não têm processos ágeis, metodologias ágeis no seu dia a dia. E o PMO, né, com as boas práticas e com o seu conhecimento, seu repertório de projetos, consegue implementar. Tá? Então, para mim, é muito natural e muito óbvio isso que trabalho com isso no meu dia a dia. Mas para quem, né, tem essa dificuldade, né, ou talvez nunca trabalhou com PMO em projetos transversais, não consegui enxergar. Mas para mim é muito natural e muito óbvio isso, né? Exato. Digamos, nós temos alguns clientes, pequena e média empresa, né? E eu acho que uma das primeiras implementações que nós fazemos, primeiros desenvolvimentos que nós fazemos na organização, é tornar ela mais ágil. Ainda não chegou no PMO. Olha só que interessante, nós estamos implementando a agilidade da empresa antes de implementar um PMO. Então, olha só que interessante, né? Então, você vê que cai por terra, né? Para mim, sempre foi muito natural implementar agilidade na organização. Nunca entendi dessa forma. E quando eu vi que, por exemplo, vamos falar que um quadro Kanban, né? O Ivan, gente, ele tem todas as certificações possíveis aqui da Kanban University. Nós sempre implementávamos as rotinas ágeis dentro das áreas, né? Junto com as funções do PMO. Então, para mim, sempre era muito óbvio, né? É claro que tem que ter uma governança mínima adaptativa, né? E às vezes isso gera desconforto em algum tipo de profissional. Tem que ter, né, o CEO lá em cima, o acionista, ele quer ver os números acontecendo. Ele não quer que as coisas estejam desprendidas, né, sem previsibilidade. Isso não pode acontecer. Então, o PMO tem que, sim, ajudar a desenvolver uma governança leve, foco-valor, alinhamento portfólio, entre outros, e ajudar a governança, agilidade organizacional a acontecer. Tanto PMO quanto até mesmo no P3G, aqui, falando de outra certificação de outro órgão, também seguem a mesma linha. Seguem a mesma linha também do estímulo à agilidade. Então, gente, é um mito. Né? É um mito, a agilidade elimina, o PMO elimina a agilidade, a agilidade elimina o PMO. A agilidade elimina o PMO burocrático, né? Mas um PMO estratégico é necessário a empresa, sim, ter mecanismos de agilidade muito bem implementados, né? É claro que algumas coisas algumas regrinhas vão mudar, né? Talvez, sei lá, um PO pode ser um sponsor, por que não? Né? Já que ele vai deter ali o business case, entre outros. Cada caso é um caso, mas não. Agilidade, o PMO ele auxilia, sim, muito no desenvolvimento da agilidade da organização. A Daniela voltou aqui. Na opinião de vocês, como o PMO pode usar a IA e métodos ágeis para garantir que o planejamento sobreviva ao senso de urgência na troca de gestão pública em anos eleitorais? Nossa, ela foi bem específica. Evitando a descontinuidade da gestão. Aí tem um fator humano aí, né? O que você acha, Ivan? Tá, eu vou emendar com a fala do Robson aqui, né, que ele colocou aqui que na realidade todos são meios e não fins, né? Eu esqueci agora, assisti uma palestra recentemente, né, que esqueci o nome da pessoa, se eu lembrar aqui eu falo, pessoal, que ele falou o seguinte: agilidade, né, na visão dele, nada mais é do que uma gestão moderna bem feita, que eu acho que vai muito na linha do que o Robson colocou aqui. É uma ferramenta, né, não é uma bala de prata. Então ele coloca como uma gestão moderna bem feita. E o papel do PMO, da governança, né, ao invés de burocratizar, é justamente tornar o caminho das pessoas que estão trabalhando ali, né, mais fáceis. Né? É demonstrar valor, é tornar o caminho da pessoa que trabalha com o projeto, ela trilhar pelo caminho mais vantajoso, que é a agilidade, que é o mais correto. Né? Se você cria um processo e as pessoas não seguem, é porque não seguir, ela entende que é mais vantajoso não seguir do que seguir. E o PMO e a agilidade, a gestão moderna, e os métodos, né, mais atuais aí, é justamente você tentar mostrar para as pessoas, né,
que o caminho das boas práticas ele é mais vantajoso. Essa que eu acho que é o principal desafio do PMO, é tornar o caminho das boas práticas mais vantajoso do que aquele atalho, do que aquele, né, caminho que vai aumentar o risco de prejuízo para as empresas. Exato, exatamente. E é exatamente isso, Robson. Né? É meio, né, e não fim, né? Não é a resposta para tudo, né? As coisas têm que continuar acontecendo. Eu vejo também muito PMO sendo implementado e não sendo amadurecido, ficando estático. Com o tempo ele vai perder relevância também, né? E vai ser um peso ali. Porque eu comparando um pouco o mercado do Brasil com o mercado do Oriente Médio, já indo um pouco além, eu vejo que aqui nós temos uma dificuldade em amadurecer as empresas, né, de uma certa forma, a gestão da empresa. Então, porque é trabalhoso muitas vezes implementar processo, é muito trabalhoso, prática, ágil, é óbvio que é, né, mas ela nunca pode, é um organismo vivo, né, as práticas são organismos vivos. Então, ela sempre tem que estar evoluindo, e o mundo é complexo, né, o mundo é VUCA. Então, devemos sempre estar entendendo e alerta no amadurecimento da empresa constantemente. O que significa isso? Vamos colocar uma prática. Vamos falar que nós vamos usar aqui o P3M3, o PM3 para fazer algum tipo de avaliação. Eu vi um profissional falando isso tem umas 2 semanas. Nós fizemos a avaliação da nossa empresa e deu tanto. Ok, e aí o que você fez com isso? Nada. Não, como assim nada? Você pode usar isso para colocar num planejamento estratégico, né? As práticas, o pessoal não entende nada de agilidade. Vamos incentivar a agilidade, vamos fazer workshop de agilidade. Vamos chamar o Robson aqui para dar um curso, o Ivan, né, para fazer aqui um workshop de agilidade. Isso vai incentivar a cultura da empresa em métodos e processos, em todos os outros. Fazer alguma coisa com essas avaliações. Isso tudo vai ajudar a coisa como um todo a evoluir. Muitas vezes no ano 1, o PMO não tem apoio do RH, por exemplo, mas no ano 2 de PMO, ano 3, o PMO já pode ter uma parceria com o RH da empresa. O RH, a pessoa lá, a gerente do RH, quebrar o gelo, assim, né, e gostar da proposta de valor do PMO, entender que o PMO ele é um parceiro estratégico dela, e assim vamos seguindo. Acrescentando até mais argumento, porque nós estamos falando da IA, falando um pouquinho de pessoas aqui, sempre são pessoas atrás, né, das cadeiras, dos crachás, né, e elas têm seus medos, seus receios, muitas vezes elas não entendem, entram no modo protecionista, né? Então, nós vamos trabalhando em equipe aqui para que todo mundo entenda, né? Agora, voltando aqui para a Daniele, falando sobre serviço público. Olha, Daniele, é um caso complicado, né? Eu entendo bem isso, como é que funciona. Precisa ter uma governança forte. Olha, quando eu falo governança forte, é meio complicado, né? Mas, quando eu falo governança forte, para um alinhamento estratégico entre os níveis organizacionais da instituição, eu quero dizer mecanismos para tomada de decisão eficiente e consolidados. Né? Existe uma avaliação de maturidade só para a governança da organização. Então, ele precisa estar isso muito bem consolidado e estar associado à organização e não às pessoas que estão gerenciando ali no momento. Então, ela tem, entendeu? Está separando um pouquinho do profissional da organização. Essa linha de tomada de decisão é da organização, não da pessoa, né? Então, ali pode mudar as cadeiras e eles continuam isso. É claro que tem curva de aprendizado e tudo mais entre um e outro, mas ele tem que pertencer à organização. Sem isso, nesse caso, né, é meio que óbvio que vai ocorrer desalinhamento de projeto, estratégia, perda de valor. O que era projeto importante para mim na outra gestão não é mais importante, né? Então, vai se perdendo ao longo do tempo. Tem que investir, sim, na consolidação da governança dessa instituição. Aí ela vai sobreviver, vai ter mais chance de sobreviver ao longo das gestões que vão se passando, né? Mas não esquece que também são os seres humanos ali por trás dos crachás. Você quer falar alguma coisa desse tipo, querido? Não, ainda bem que você respondeu essa, Rui. Essa é difícil, hein, Daniele? O serviço público ele é complicado. Já participei disso. Órgão também já presenciei um pouco também. É complicado mesmo, mas com paciência e muita paz no coração nós chegamos lá.
mande suas perguntas aqui. O pessoal que mandou bastante pergunta, temos 19 pessoas aqui. Estamos continuando aqui. Enquanto a Fernanda não interromper nós aqui, nós vamos falando. vamos falar aqui. Opa, vamos combinar até 9h20, eu acho que dá para a gente ir, porque a gente já está, na verdade, respondendo as perguntas. Eu ia deixar uns 15 minutos para o final, antes das 9h30, para a gente poder responder as perguntas, né? Mas como a gente já está fazendo esse bate-papo, eu acho que a gente finaliza ali entre 9h20 e 9h25, a gente consegue ir até lá, tá bom? Ok, brigadão, muito obrigado. Então, nós falamos de agilidade já, e vamos já do verdadeiro papel do PMO, assim. E se nós tivéssemos, vamos ser um pouco mais, assim, filosófico da coisa. Se nós tivéssemos que resumir o papel do PMO do futuro, né? Assim, o PMO dos sonhos. Como que seria esse PMO? Filosófico, hein, Rui? O PMO do futuro, como a gente está comentando aqui, ele, com a evolução tecnológica que a gente tem agora, o operacional acredito que vai estar muito facilitado, né? Essa questão de trabalho burocrático e operacional vai estar muito fácil. E os profissionais de PMO vão estar muito ligados realmente aos objetivos estratégicos da empresa e coordenar os esforços para que a empresa atinja esses objetivos estratégicos. Eu vejo muito o PMO indo nessa linha de estratégico, tático e menos operacional. Porque cada vez mais as áreas, né, dependem, vamos falar assim, dependem menos do PMO, né, de templates e metodologias, né? Eu acho que hoje em dia quem estuda gestão já tem muito agilidade e as boas práticas, né, incorporadas, né? Vejo o pessoal chegando, né, mais novo, e quando ele vê, por exemplo, um curso de Kanban, em alguns momentos eu ouço as pessoas falarem, né, pô, mas isso é óbvio. Então, né, essas boas práticas que a gente estuda hoje para as pessoas mais novas já estão incorporadas no dia a dia delas, né? Vou dar um exemplo do como PMO em um projeto do departamento jurídico, por exemplo. As pessoas do jurídico que estão atuando nos projetos, elas não sabem o que é agilidade, mas o processo, né, que a gente constrói dentro do PMO para a gestão do projeto já tem agilidade incorporada. Então, a pessoa do jurídico, ela está trabalhando com métodos ágeis sem saber que aquilo é agilidade. Então, eu acho que essa incorporação dessas boas práticas, né, já estando no nosso dia a dia, incorporado aos processos, né, facilita muito o nosso trabalho. E dá, né, para os profissionais de PMO essa oportunidade de trabalhar muito mais, né, OKRs, o BSC e essa parte mais estratégica das empresas. Exato, exatamente. E nós já implementamos PMOs vamos falar assim, dito mais estratégico, né? E realmente, ele não gerenciava projeto. Tem isso também, né, gente? Uma coisa meio que é um paradigma. Vou chamar de paradigma agora, mas pode ter uma palavra melhor para isso. E muitos entendem que o PMO tem que estar vocacionado para gerenciar exclusivamente os projetos, né? Eu lembro que eu falei isso até numa palestra na semana passada no Project Control Expo Brasil, né? E nem sempre o PMO gerencia projeto. Ele vai acompanhar o desempenho, vai acompanhar a maturidade organizacional e tudo que é relacionado à prática de gestão de projetos, mas nem sempre. Nós já implementamos alguns PMOs que não gerenciavam o projeto. Quem gerenciava o projeto é as áreas de negócio, né? E é exatamente isso que você falou. Mas ele vai dar ali todo o suporte, toda, vamos falar, mentoria, metodologia, para que a coisa aconteça de uma forma mais cinética possível. E eu vejo também, acrescentando tudo isso que você falou, que é muito real, que ainda vai ter um entendimento melhor do que é o PMO. Percebi que no ano passado, esse ano deu uma boa melhorada, né? As empresas querem ter os seus PMOs, né? Seu PMO para ser desenvolvido. Eu já vi alguns casos no sentido de o board
recomendar às áreas de negócio, não, até 2030 vocês têm que estar com o PMO implementado. Eu já vi isso acontecendo mais de uma vez, algumas vezes. Então, isso é bem real. As áreas, as empresas estão vendo que precisa ter esse departamento incorporado dentro da sua estrutura para que a coisa aconteça com uma melhor sinergia, a melhor forma possível. Como outras áreas também melhores evoluídas, né? Um RH mais estratégico, um TI mais estratégico também, entre outros, né? Então é sempre muito bom e muito inspirador que isso venha acontecendo e a IA sempre incorporada de uma forma mais organizada, né? Muitas vezes sem um departamento com método, definição de método como esse, nós ficamos expostos muito ao risco e a baixa performance muitas vezes, né, como que as pessoas utilizam as ferramentas, né, e ele pode ser um facilitador enorme para o uso delas, né. Acho que tudo de bom pode acontecer aqui. O pessoal deu aqui a pesquisa, vote na pesquisa aqui também do Forms aqui que o pessoal do PMI Goiás mandou, tá bom? Fiquem super à vontade aqui. Cara, muito legal, muito filosófico. Mande suas perguntas também aqui, que ainda nós temos tempo aqui, ó. Diminui para 19, aumentou para 22 aqui. O pessoal tá gostando da nossa live. Nós vamos continuando aqui com força e fé aqui. Ou como a Daniela falou, adorei paz no coração. E continuando, querido, o que acontece, na sua opinião, quando os PMOs não evoluem? Não cresce. Eu queria que o PMO fica ali estático. Nós já demos vários insights, assim, mas eu queria ouvir a opinião de você. Quando o PMO só é implementado e não acontece nada. Implementou, acabou, tá tudo certo. Tá. Vou te falar, não vou citar o nome da empresa, tá? Não vou citar o nome da empresa, tá, Rui? Mas o que aconteceu de verdade foi numa empresa grande, tá? O PMO não deu certo, perdeu força, né? Perdeu credibilidade na empresa. E aí, o que eles fizeram para ressuscitar o PMO? Trocaram o nome do PMO para VMO. Então, não necessariamente, né, mudou né, de um departamento de projetos para um departamento que entrega valor, mas usaram, né, ali o artifício de mudar o nome para tentar, né, implementar um departamento que coordena esforços dentro de uma empresa e presta serviços de gestão de projetos, né? Então, você vê que, apesar do PMO não existir, eles viram o valor de existir um departamento, né, que centraliza essa gestão, que é importante, que precisa ter, mas usar ali de um artifício para tentar implementar, né, só trocando o nome. Então, assim, pode ser que às vezes na sua empresa não exista o PMO, mas com certeza, né, e se não existir é um problema, existe uma ou duas ou algumas pessoas que elas contemplam esses serviços que o PMO presta para a empresa. Pode não existir o departamento, né, o escritório de projetos, mas com certeza existem pessoas que estão ali, né, coordenando os esforços de projetos, né, alocando as pessoas dentro dos projetos. Quando você tem ali um budget que tem que escolher entre projeto 1 e 2, aquelas pessoas vão priorizar um projeto em detrimento de outros, né, e todos esses serviços que o PMO presta para uma empresa. Nossa, eu achei bem interessante isso, né? Mudou como se fosse para a camisa número 2 do Brasil, né? Mudou da amarela para azul. Agora tem o vermelho, né? É interessante isso, né? Porque tem um certo impacto psicológico, cognitivo das pessoas. Gostei desse case, cara. Gostei bastante desse case. Eu também encaro também que falta de influência e posicionamento também, né? Você percebeu que dentro da sua fala também tem uma questão até mesmo de posicionamento, né? Então, essa falta de posicionamento, falta de incentivo também, muitas vezes, né? Perda do sponsor. O sponsor deixa um pouco mais irrelevante o que está acontecendo ali também. Não auxilia que o PMO evolua. Mas eu acredito que tem que ser tudo muito bem alinhado, né? O PMO foi ser implementado agora, ok, vamos falar assim, estamos no estágio 1 do PMO, maturidade 1, exemplo. Mas o planejamento estratégico 2027 vai ser X, 2029, 27, 28 vai ser Y, e assim nós vamos seguindo, né? Nós vamos seguindo até para dar uma sensação de nós estamos nesse estágio, nosso objetivo é chegar naquele estágio, né?
seguindo o planejamento estratégico do próprio departamento. Lembrando que o PMO ele é frequentemente conhecido como estável, temporal, muitas vezes, e ele precisa de reconfiguração, né? Então, sempre está amadurecendo suas funções. Então, ele não evolui porque não tem esse entendimento. Então, vamos falar assim de estágios, né? Se você está passando por algum estágio desse daqui, pode contar com o nosso auxílio aqui, ó. Pergunta para o Ivan, pergunta para nós. Mas acredito que o primeiro estágio é aquela perda de relevância, né? Tá ali meio de lado, não é chamado para mais para as reuniões, aí tá projeto, ninguém sabe quem entrou, descobre que um mês depois que entrou o projeto, né? Porque ele é visto como um burocrata, né? Envia relatório, é meio chato. Aí no segundo estágio, assim, já perdeu a relevância, já começa a perder influência. Então já não participa mais de priorização, as áreas cada um participa do seu jeito, mas ainda o PMO ainda tá lá. Não influencia mais estratégia, o PMO entra como se fosse uma crise de identidade. E tem um artigo até muito antigo do próprio PMI, lá de 2013, lá, que fala isso no pacto estratégico da implementação de PMO. E o segundo estágio é o desmonte, porque nós estamos vendo aquelas pessoas com salário X, custo Brasil, né? Custo Brasil Y, se for no CLT. Então, não tem mais relevância. Mas desde a sua implementação ou da sua ressignificação, como você muito bem trouxe, amadurecendo, entendendo que ele é o parceiro, que ele tem as suas funções que precisam ser amadurecidas, sofisticadas, acredito que dá para amadurecer muito, muito mais ainda. E auxiliar no amadurecimento desse PMO, aí ele torna-se, sim, claro, sempre relevante dentro da organização e necessário. Né? O PMO ele não nasce estratégico, né, gente? Nossa, ó, PMO no primeiro dia, estratégico. Dia 1, estratégico. Muito difícil mesmo. Depende muito da organização. Mas ele vai evoluindo ao longo do tempo e nós temos que entender e evoluir junto e alimentar o nosso sponsor, que essa evolução é constante do PMO e acompanha também, claro, as tendências de mercado. Cara, muito bacana. Mal, mande suas perguntas. Opa, tem uma pergunta aqui? Vê aqui. Robson, problema dos... não, o Robson já que apareceu sem querer aqui. E eu não coloquei aqui, já estava respondido. Ok. Nossa, é muito bacana. E você quer acrescentar mais alguma coisa, querido, antes de nós continuar? Já estamos 9h21 aqui. Tem uma pergunta aqui da Fernanda. Na prática, qual seria o primeiro sinal de que um PMO está evoluindo de executor operacional para ator estratégico dentro da organização? Desculpa, como é que é? Eu não achei a pergunta da Fernanda, mas tudo bem. O primeiro sinal de que um PMO está evoluindo de executor operacional para ator estratégico. Entendi. Vamos colocar que esse PMO, ele gerenciava os projetos, né? De início. Nós podemos colocar ele, talvez passar de função para um departamento operacional, uma área de negócio, para gerenciar os projetos, ou ele só apoiava o planejamento, né? Conforme cada função do PMO pode ser acompanhada de alguns níveis, né, de sofisticação, né? O nível 1 de competência, nível 2, nível 3 e nível 4. Isso sempre tem uma teoria que acompanha de Michael Lombardo, já tem alguns anos, que tem que ser sempre avaliado. Ele acaba sendo mais estratégico quando ele está atuando talvez mais em nível de portfólio. Vamos imaginar no primeiro ano do PMO que ele está gerenciando o projeto. Vamos voltar um pouquinho mais para facilitar na minha explicação. Ele está gerenciando mais projetos unitários e tudo mais, acompanhando a progressão do negócio. No ano 2, entrou mais projetos, a empresa cresceu um pouco mais. Então aqui nós temos que desenvolver talvez um método de gerenciamento de programa. Ainda nós estamos falando de gerenciamento de programa, não estamos falando das funções do PMO. Então, com isso, nós vamos ter que ter métodos de gerenciamento de programa associado a acompanhamento de desempenho desses programas também. E talvez no último nível, talvez um gerenciamento de portfólio também, que entre também aqueles projetos, não somente que entregam a atividade fim da empresa, mas outros projetos de RH, projeto de mudança de software. Muitas vezes no início ali, como nós estamos entendendo como o PMO está sendo estruturado dentro da organização, ele ainda não pega esses projetos. Outras áreas de negócio não pegam, ainda nós não entendemos qual é a função ali do PMO e tudo mais, mas conforme ele vai pegando relevância, as pessoas vão acompanhando que o desempenho dele é favorável, ele vai absorvendo outras demandas.
Para mim, sempre é o mais ideal ser de ponta a ponta, mas muitas vezes nós podemos conquistar marcos, né, importantes dentro da implementação do PMO, para que ele, talvez lá no fundo, lá no final, seja mais estratégico. Mas ainda assim, nós estamos ainda falando de gerenciamento de portfólio que ainda não chegou no PMO, mas tem as funções do PMO. Ele pode acompanhar, muitas vezes, uma transformação organizacional. Vamos falar que no primeiro ano, a empresa está crescendo ainda, nós só estamos gerenciando os projetos. Mas o board deu um planejamento estratégico para nós que nós vamos ter que mudar de unidade daqui a 2, 3 anos. Né? Então o PMO pode se preparar em suas funções e competências para chegar daqui a uns 2, 3 anos e esteja preparado para fazer essa mudança organizacional. Porque aí ele não vai só gerenciar os projetos da atividade fim da empresa. Ele vai mudar a empresa de um lugar para outro. Uhum. Então envolve uma logística muito grande, muitas vezes, que a atividade de entrega das funções da empresa, do propósito dela, precisa continuar, mas esse projeto de impacto estratégico que tem que acontecer. Isso é uma progressão, né? Não dá para acontecer tudo de uma vez, nós vamos progredindo conforme nós vamos entendendo como é que esse PMO vai trabalhando, ganhando espaço, ganhando relevância, ganhando influência, e ele vai sendo considerado ao longo dos anos. Falei muito. Pessoal, eu detesto ser a cortadora do clima, né? Mas eu estou aqui exatamente para agradecer, principalmente o Rui, né? Eu fiz esse convite para ele aí há 2 meses atrás e ele prontamente aceitou o nosso convite. E aí ele trouxe junto com ele o Ivan para a gente poder fazer esse talk e deixar o assunto de uma maneira mais leve, né? Porque a gente sabe que muitas vezes falar de burocracia, né? Fica uma coisa pesada, né? A intenção era exatamente essa. Então, eu quero agradecer muito. Foi uma conversa de extrema qualidade e eu consegui ver clareza em todos os pontos que vocês trouxeram até aqui. Eu queria deixar aberto para vocês se despedirem ou responderem alguma outra questão que deve ter aparecido por aí. Acho que essa minha foi a última, né? Depois tem aqui no chat o Rui. Se alguém ainda quiser fazer alguma perguntinha para a gente responder rapidinho ali, ainda dá tempo. Tá bom? Enquanto isso, eu vou abrir um pouquinho aí para vocês se despedirem e depois eu faço o encerramento. Bacana, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, acho que não tem. Bacana. Quer se despedir, Ivan? Enquanto isso? Bom, vou agradecer o PMI de Goiás, a Fernanda, Daniel, o Rui pelo convite, né? Como eu comentei aqui, Rui foi meu mentor, né? Então, principalmente estar com ele aqui, para mim é muita alegria, me sinto muito honrado, né? Quem quiser se conectar comigo, me procurem aí no LinkedIn, Ivan Mon, acho que só tem um, é difícil esse sobrenome, e tô disponível aí para trocar ideias, né? Assim como eu evolui muito, né, sendo voluntário do PMI, essas conversas, esse network é muito importante para a evolução da carreira de todo mundo. Foi para mim, recomendo que você faça o mesmo, né? Inclusive meu contato com o Rui via PMI, ele tá vivo aí até hoje. E mês que vem, em maio, vai ter o CONAGP aqui em São Paulo. Rui estará lá palestrando, estarei lá como participante do evento. Se alguém estiver por lá também, procure a gente, estaremos lá. Evento aqui em São Paulo. Bacana, bem lembrado. Bacana, pessoal. Eu vou colocar aqui no chat o LinkedIn de vocês dois, tá? Claro, pode colocar. O pessoal poder sim. fazer o contato aí com vocês ou fazer questionamentos direto. Vou colocar aqui o do Ivan, já coloquei. Vou colocar também o do Rui, por favor. Claro, muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado, pessoal, por essa oportunidade aqui, segunda oportunidade que eu estou tendo com vocês do PMI Goiás. Sou muito grato mesmo a você, a Fernanda, ao Daniel, em todo o PMI Goiás. Todos vocês aqui que participaram dessa conversa aqui, o Robson fez várias perguntas muito boas, Daniel, se eu não lembrei de alguém, Lorena eu já conheço. Lorena, eu avaliei o projeto dela o ano passado. Gustavo também, todos vocês aqui que participaram, vocês também aqui no mundo. A Carla,
vocês que mandaram perguntas também, mas nos assistiram. Muito obrigado, Adriano, aqui também. Muito, muito obrigado mesmo, né? Eu gosto muito de falar sobre o departamento de PMO, né? O PMO é a área que eu sempre trabalhei no PMO, gente. Eu nunca gerenciei um projeto assim em si. Eu sempre fui PMO desde a minha entrada no gerenciamento de projetos. Lá na época, lá atrás, lá 16 anos atrás, não tinha esse nome de PMO bonito, não. Era que chamava-se Área de Excelência Organizacional. Olha que nome bonito. E com o tempo, né, com as evoluções, nós fomos entendendo que é um PMO. Muitas vezes a empresa não entende o que é um escritório de projetos, nem nada, né? Então, nós passamos por várias reformas, vários entendimentos do significado do que é PMO. Ele foi visto muitas vezes, né? É visto como um guardião de processo até hoje, mas que organiza, que controla, que reporta, mas o mundo vai mudando e o PMO tem que mudar também. Né? Tem que crescer junto, a complexidade aumenta, a velocidade aumenta, a pressão por resultado aumenta, a pandemia deixou tudo muito, né? Muito mais, muito amplificado, e agora com a inteligência artificial o trabalho deixou de ser aquela coisa extremamente operacional e ele aumentou mais a agilidade ainda, né? Então, o PMO ele consegue transformar tudo isso, desde que ele esteja preparado para isso, preparado para evoluir. O PMO é uma evolução constante, entenda isso sempre. E o mundo só cresce através de projetos. E as empresas, se tivesse o PMO, ela centraliza muito mais seus métodos e garante muito mais os seus resultados, ok? Muito obrigado. Pessoal que falei pra caramba aqui já, falei muito obrigado por você ter nos assistido. Conecte aqui comigo, aqui, mande suas dúvidas aqui. Se você estava aqui, tira um print nosso aqui, marca aqui também. Muito obrigado e até a próxima live aqui conosco, até o próximo talk. Fico à disposição de vocês sempre. Obrigada, Rui. Obrigado, pessoal. Eu queria, então, aqui a gente vai encerrar a nossa segunda edição do Webinar Series PMI Goiás 2026. Agradeço muito a presença de vocês, a qualidade da contribuição que vocês trouxeram para a gente. Eu quero agradecer também toda a equipe do PMI Goiás e todos os participantes que estiveram conosco aqui nessa noite. No chat ali, a gente tem o link da nossa pesquisa de satisfação. Eu queria pedir para todos responderem, para a gente poder melhorar dessa forma, né? Evoluir para as próximas edições, né? Os certificados, para quem solicitou o certificado lá na hora da inscrição, eles vão ser enviados a partir de amanhã, tá? Eles vão ser enviados no e-mail cadastrado na hora que vocês fizeram a inscrição. E eu já deixo aqui o convite para a próxima edição do webinar, que deve acontecer em junho agora, tá? Acompanhe os canais oficiais do PMI Goiás para a divulgação dessa programação, data, inscrições, enfim. Queria desejar uma excelente noite para todo mundo. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima edição. Até, pessoal. Muito obrigado.